Não tem como mais a gente acreditar nesse modelo atual, não tem. Independente de quem venha, sabe? Por isso que, assim, até a gente tem vários embates ali no grupo, o Casares, meu, o problema não é o Casares, né, assim, e eu custei a entender, porque lá atrás eu falava, não, ele é mais do mesmo e tal, mas não é ele mais do mesmo, todo mundo ali é mais do mesmo, esse é o grande ponto. Todo mundo que está ali é mais do mesmo, sabe? É gente que participou de gestões anteriores, sabe? Poucos ali são novos, sabe? Com ideias ali mais renovadas ali para colocar o São Paulo de novo nos trilhos. Não tem jeito, Zanca. Vai ter que separar, eu acho que é o primeiro caminho, separar social do futebol, tem que ser coisas separadas e profissionalizar. E aí, assim, com relação ao modelo, Zanca, sei lá, pode ser um dono com um investidor junto, ou um grupo, enfim, desde que a coisa seja feita com transparência, que a coisa seja feita de forma honesta e pensando no clube. Porque eu sei que muita gente, quando você tem essa questão aí de investidores e tudo mais, todo mundo ganha ali, né? O dinheiro do cara ali que tem que, né? Que vai estar em jogo, né? Então ele não entra para perder, ele quer entrar para ganhar. Mas, assim, que seja em prol do clube, sabe? Que seja em prol do São Paulo, do clube de futebol, né? Então, assim, Zanca, não tem mais, sabe? Toda a paciência que, eu falando por mim, né, que eu tive com esse modelo, para mim acabou, mas não dá mais para ser da forma como está. Independente de ser Casares, independente de ser alguém que ele vai eleger o ano que vem, ou oposição, que, né, a gente sabe que é uma oposição bem mais ou menos, né, não é tão, não tão oposição assim, para mim não tem como. Eu espero, assim, de coração, que a próxima gestão seja do grupo do Casares ou dos outros grupos, trabalhem para a profissionalização, para a coisa de SAF e do modelo que tiver que ser aí nesse sentido, mas tirando do modelo associativo que não dá mais. Boa. E você, Fábio? Conta aí pra gente teu sentimento quanto a isso. Você vai votar, obviamente, lá você vai poder votar. Eu não sei, o sócio, eu não me lembro a regra do sócio. Eu sei que 2 anos. você já vai ter os 2 anos completos para votar? Já, porque a minha associação completa, eu vou ter 2 anos completos em março. Como a eleição é mais para o final do ano, eu já vou estar apto a Deve votar. ser novembro. A eleição de conselheiros normalmente é novembro. Aí você votará. Para quem não sabe, funciona o seguinte: vão ter lá 6 a 7 mil sócios, né? Depende lá do quórum que tiver naquele determinado momento. E isso varia, né? Porque tem os adimplentes, aí quando está inadimplente não vota, tem umas coisas assim, para quem não conhece o sistema. E aí, no caso, por exemplo, o Fábio é um sócio, ele vai ter lá umas chapas de conselheiros, que ele até estava comentando, porra, tem chapa que já vem preenchida. Sim, porque os caras fecham a chapa e os caras não dão nem brecha de você ir lá e escolher separado. A chapa já vem montada. Então, assim, ou você vota. Não, mas eu só quero votar nesses 3, eu não quero votar nesses 20. Filhão, ou você vota nos 20 ou você não vota. Isso já foi feito exatamente porque o sistema já está totalmente controlado. Tem aqui, ó, é como se fosse a marionete, que é um joystick que já está te controlando. Então, assim, eu estou puxando esse assunto, é legal a gente falar, porque o Fábio vai viver isso, mas eu já vivo esse negócio de eleição desde 2005. Então, assim, 2005 não, porque não teve eleição e naquela época já era batata que o Juvenal ia ganhar, mas, assim, as últimas eleições só foram piorando ao longo do tempo. Mas vamos lá, Fábio, conta aí o que você acha de SAF, do seu modelo. Chegou na sua vez, você já está quase perdendo a bola para chutar, porra. Cara, eu até falei isso com os meninos, né? Eu passei anos juntando dinheiro para conseguir comprar o título de sócio do São Paulo, né? Não foi pouco tempo, mas assim, primeiro, né? Isso daí é o que menos importa no total. O que pega para mim, Zan? Que eu acho que a discussão
vai além de SAF ou modelo tipo, associativo. Por que eu falo isso? A galera fica com uma impressão muito errada de que SAF é a salvação de todos os males do mundo. E, cara, a salvação de todos os males do mundo é uma gestão extremamente profissional que vise o bem de São Paulo. Ponto. Não tem o que a gente, tipo, saia mais nisso. SAF é bacana por quê? Porque vai entrar dinheiro, porque vai não sei o que, vai não sei o que lá. Agora, cara, mas vamos lá. Hoje, do jeito que o São Paulo está sendo administrado, se chegasse uma alma divina lá e jogasse R$1 bilhão lá para zerar a dívida, cara, vai dar 10 anos que o São Paulo vai estar devendo dinheiro de novo. Então não é a solução de todos os problemas. O São Paulo precisa de competência. O São Paulo precisa de nomes que cheguem lá para fazer a diferença. E para mim, o grande erro da gestão do Casares foi essa. Onde faltou se cercar de pessoas que tivessem um nível de competência altíssimo para levar o São Paulo onde ele tinha que ir. Então, assim, entre SAF e associativo, eu acho que a melhor pergunta é, se for SAF, qual tipo de SAF vai ser? Vai ser uma SAF estilo Grupo City, que são caras, tipo, mega estruturados, não vai ser City porque já tem no Bahia, mas o que eu tô querendo dizer assim, são caras mega estruturados, que já sabem como gerir um clube, que vão chegar no São Paulo, já tem procedimento, vai fazer isso, ou vai ser uma SAF estilo Vasco da Gama, que os caras vão lá colocar uma grana, finge que comprou, finge que pagou, e daqui um ano tá tudo mais revirado ainda. Então, esse para mim é o ponto tipo X. A favor de SAF pela profissionalização, pela grana que entra para ajudar no time, porra, obviamente que eu sou. É claro que eu sou. Qualquer um que quer ver o São Paulo bem vai ser. Só que eu acho que não dá pra gente cair naquele conto do tipo, nossa, vão pagar aí R$3 bilhões no São Paulo e nossa vida tá resolvida, porque não vai estar. Vai ser um curativo que vai fazer ali, um ótimo curativo de 3 bilhões, 4 bilhões, é verdade, mas não é a solução dos problemas. E aí você vai falar assim, tipo, pô, então o modelo associativo tem chance? Eu acredito que do jeito que ele está formado hoje, não. Por que eu falo isso? Que, cara, entrar como sócio do São Paulo, quando eu comecei a conviver, foi uma coisa que me doeu muito. Porque, tipo, na minha esperança inocente, né, São Paulino maluco, eu achei que eu ia chegar num lugar que só ia ter, tipo, milhões de São Paulino, todo mundo querendo ver jogo e falar de futebol. Na minha cabeça era isso que eu ia passar no clube. Só que na hora que você chega lá, cara, a parada é completamente diferente. Eu lembro que um dos primeiros jogos, cara, foi um São Paulo e Corinthians que foi na Arena, logo depois que eu virei sócio, né? E daí eu falei pra minha esposa, né? Eu falei, porra, vamos assistir lá do clube, não sei o quê, que vai ser legal pra caramba, vai estar cheio. Tá... Cara, cheguei no clube, o clube tava às moscas, não tinha onde assistir o jogo. Daí eu falei, cara, não é possível, tô no lugar errado, sei lá, deve ter algum parque aqui dentro que eu não descobri onde fica ainda, alguma coisa deve existir. E não tem, cara. Hoje ainda tá melhor do que quando eu entrei, mas não tem. Tipo, daí você para conversar com a galera e assim, eu não tenho nada contra, tá? Eu sou a favor até de ter pessoas que torcem para outros times dentro do clube, eu não vejo problema nisso. Mas, cara, eu chego a conversar mais, eu fiz amigos lá palmeirenses e não são paulinos. Daí você fala, cacete, como que isso daí vai acontecer? Daí o cara fala, porra, ó, vamos lá, eu não sou fanático por futebol, eu torço pro Palmeiras e eu moro, tipo, 2 ruas aqui para trás. Onde você acha que é o melhor lugar pro meu filho tá? Daí eu paro para pensar, eu falo, porra, bacana, faz sentido o que você tá me falando. E daí, quando a gente cai nesse ponto, o que eu penso? O problema não tá em ter as pessoas lá. O problema é essas pessoas ter poder de voto para decidir no futebol de São Paulo. Aí a gente tem uma merda. Porque você vai falar assim, ah, não, mas não é conselheiro. Não é, mas tá escolhendo o conselheiro. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. 90 minutos em campo na derrota da Venezuela contra a Argentina na última sexta-feira. Então lá se foi aquela lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Um alívio para o São Paulo Futebol Clube nesta data FIFA. E ele deve jogar na terça-feira, também pela data FIFA, defendendo a seleção venezuelana. Ferrarese se machucou antes da partida da volta pelas quartas de final da Libertadores contra a LDU. Então ele não jogou a partida de volta e ficou mais 2 jogos sem ser relacionado. O Ceará também em casa e o Fortaleza fora. Aliás, contra o Fortaleza, o Hernan Crespo tinha apenas um zagueiro à disposição de todo o elenco.
Só o Sabino teve que jogar improvisado com 2 volantes, o Negruti da base e o experiente Luiz Gustavo, que, aliás, os dois jogaram muito bem. O Ferrarese é o segundo zagueiro com mais jogos em todo o elenco do São Paulo em 2025. Fez 40 partidas até agora. O primeiro é o Alan Franco, que tem um jogo a mais, 41 jogos. De zagueiro no departamento médico, apenas o Rafael Tolói segue de fora. Outra boa notícia nesta data FIFA, a gente pode chamar de alívio, veio no sábado entre Palmeiras e Juventude, jogo que aconteceu no Allianz Parque, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. 4-1 para o time do Palmeiras. Está lá na liderança e o Juventude lá embaixo. Um dos gols, uma falha gigantesca do goleiro Jandrei, que até outro dia defendia o São Paulo. Você lembra na Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Paranaense. Alguém com saudade do Jandrei pelos lados do tricolor? Acredito que não, né? Mas é fogo, né? Pra não dizer outra coisa, né? Porque assim, teve até um superchat aí falando de uma outra coisa aí que o Léo levantou, né? Cadê? A Carolina Santos, ela manda aqui, ó, acompanha essa questão Palmeiras e Flamengo de direito de imagem. Claramente o São Paulo ganharia mais no cenário que o Flamengo propõe em várias reuniões. O que faz o Casares ficar calado nisso? Ele é o presidente da Libra até 25? E isso tem muito a ver também, Carolina, obrigado por sua mensagem, porque assim, até antes do jogo, uma semana atrás, eu acho que o Brasil inteiro tava assim, a favor da Leila, falando, pô, o Flamengo não joga sozinho, né? A Leila tá certa, tá correta. Então assim, depois ela se mostra uma dirigente igual a todo mundo, né? Então assim, é um negócio que vai revoltar a gente durante muito tempo, não vai ter jeito, não vão consertar. A arbitragem do Brasil não vai funcionar. E assim, a gente estava falando aqui, eu acompanho muito alguns canais da América Latina, né? Pra treinar um espanhol ali. Mano, eles enxergam o Brasileirão como a Premier League das Américas. Sim. Eles falam, porra, olha o nível dos jogos, olha o nível de jogadores, elencos, né? os elencos, os estádios, o regulamento que é padronizado, 20 clubes. Por incrível que pareça, isso Imagina não o existe. resto, então. Não, você vai na Argentina, não tem 30 e rebaixamento. tantos clubes, 30 e poucos clubes e tal. Só que aí, como é que fica a imagem da CBF com um campeonato que tem essa visão na América do Sul e para ser exportado para a Europa, se a arbitragem é um lixo, uma porcaria dessa, é um nível baixíssimo desse. É vergonhoso, cara. Isso que aconteceu aí não é porque é o São Paulo, mas assim, toma uma reverberação na mídia grande, porque a torcida do São Paulo é gigantesca, o São Paulo tem peso, sim, né? Então outros, mas ninguém falou do Mirassol, com todo o respeito ao Mirassol, mas, cara, a cobertura do São Paulo, ela é muito maior, por isso que teve esse barulho, né? Aí você vê, a CBF vai exportar um campeonato desse com uma arbitragem lixo dessa daí? Não tem como, cara. Então, assim, eu não vejo a curto prazo como é que eles resolvem isso. Eles não vão resolver. Porque não adianta, como alguém falou, não lembro quem falou a primeira vez isso. Não adianta você profissionalizar a arbitragem se você não der um padrão, uma padronização para algumas coisas. Por exemplo, aconteceu esse tipo de coisa aqui, é para apitar, isso aqui é falta. Aconteceu isso daqui, isso aqui não é. Uma orientação geral para todos. Porque você vê numa mesma rodada, o cara pegar um lance ali, ele dá pênalti, ou porque o VAR fica caçando pelo em ovo. Sim. E na outra o cara finge que não viu. E isso, o Senna, é reflexo do que eu te falei dos cursos. Cada federação tem um curso e tem, entre aspas, uma orientação. E aí você vai ver, por exemplo, você vai jogar Libertadores, há uma orientação de deixar o jogo rodar mais, do árbitro ser mais incisivo nas decisões. Os jogadores respeitam, né? Os jogadores respeitam isso. Dá pra ver que é diferente o árbitro sul-americano na Libertadores. Até os brasileiros que apitam Libertadores, você vê o Wilton no Mundial de Clubes, era outro. Eu falei, cara, que cara é esse que eu não conheço? Então também tem muito a ver com o que você falou, né? E junta isso com o fato de ter muito interesse. Mas aí teoria da conspiração, não cabe aqui. Mas é complicado. Mas é muito nessa linha. Até a mensagem do Carlos Alberto, sou totalmente a favor do que você falou. Só deu esse burburinho na mídia porque o Flamengo também foi prejudicado por tabela. E eu sou São Paulo, mas a verdade é essa. A gente já foi roubado e todos se calaram na mídia esportiva. Verdade. Isso é também. Se não fosse o Flamengo ser atingido por tabela, por esse resultado, estão brigando por título, cara, ia ficar embaixo do tapete. Cala a boca aí, São Paulo. Porque também a nossa diretoria não tem peso nenhum. Não tem relevância nenhuma, né?
até foi bem essa questão deles fazerem barulho, mas assim, esse áudio só foi liberado porque tem o Flamengo no meio da parada também. Não é porque, meu Deus, a diretoria foi lá e pressionou, né? O Democrata manda R$5 aqui de superchat falando: só vai mudar quando o árbitro pegar um gancho de 1 ano, perder o escudo FIFA. É triste que uma entidade associada à CBF seja prejudicada pela mesma. Também não vai mudar. Não vai mudar também, mas você vê, eu não sei, falaram de outras questões, mas aquele Jean-Pierre lá, que parece o Vin Diesel, depois de apitar mal contra o Palmeiras, sumiu do mapa, nunca mais apitou na Série A. Mas é que o ponto é que, quando você não tem a exigência de uma profissionalização, os caras têm outro emprego. Então, sei lá, vamos imaginar que nós tivéssemos sido menos otários no passado e viramos árbitros, né? Então, o Senna é, sei lá, empresário e árbitro. Eu sou... É que jornalista e árbitro Dentista, não vai... dentista e árbitro. Isso. Comerciante, sei lá, qualquer coisa. Bailarino e árbitro. Pode ser, tanto faz. Ganhando bem, tá tudo certo. Pra tudo por aí. Não, mas... Oi! Mas enfim, cara, eu falei brincando em algum programa, qual que foi? Acho que foi no debate. Falei, mano, só quando começar a passar fome é que vai dar algum jeito. Que é o quê? O cara é árbitro. Contratado. Ele não divide função. Ele é árbitro. Ele vai ganhar a grana dele. Só depende disso. Só depende disso. É. Aí, além da profissionalização para melhorar critérios de arbitragem e tudo mais, entendimento da regra, perfeito. Show. Só que aí o cara começa a apitar e pega esse gancho, sem ter um outro trampo. Aí eu quero ver. Se não aperta. Exato. Entendeu? Esse vai ser o ponto. Esse, pra mim, é o ponto fundamental. O cara tem que ter medo de não conseguir trabalhar mais. Esse é o ponto. Tipo, por exemplo, o jogador... hoje é muito cômodo para um árbitro. O árbitro faz o que quer, ele não dá entrevista, ele não precisa ele prestar conta pra ninguém, se expor, dar a cara a tapa, tá tudo bem. Amanhã, por exemplo, teve essa data FIFA. Vai acalmar esse assunto na semana que vem. Ninguém vai lembrar mais. Sim. Aí o Ramon Abate-Abel passou por uma reciclagem de 10 dias, que é a data FIFA. Ele volta apitando um Mirassol e Red Bull Bragantino, pra ninguém lembrar, até ele fazer outra cagada. Então não adianta. Aí, ó, o Wagner Negrinho manda pra gente aqui a mensagem. Um abraço, Wagner, obrigado, viu? O que poderia mudar é vir alguém de fora, comandar a arbitragem e mudar a forma de apitar, padronizar, todos saberem o que tem que apitar e não ficar na base de interpretação. O ponto é, a Federação Paulista em 2023 trouxe o Patrício Lustó, né, para fazer parte da comissão de arbitragem. Patrício Lustó, argentino, né? Curiosamente, o pai dele apitou a final do Mundial de 92. São Paulo e Barcelona. Saudades. E assim, eu até gosto de assistir o futebol argentino porque tem menos jogo parado. Picado, né? Menos picado. Meu, a porradaria come solta, meu. É chegada mesmo, é esporte de contato. E como eu acredito que o futebol tinha que ser. Tem chegada que, mano, tudo se marca aqui. Encostou, caiu, falta. Lá não, lá é loucura. Quem marcaria falta? A entrada do Andrés. Marcaria-se falta. Se o cara entra solando, é outro papo. Então, Wagner, eu não sei se necessariamente trazer alguém de fora também vai mudar, porque eu não tô satisfeito também com a arbitragem da FPF. Não estive em 2023 e de lá pra cá não mudou nada. Aliás, na minha a gente opinião. lembra de escândalos, assim, um dos maiores foi o Português e Corinthians com o árbitro argentino, Javier Castrilli. 98, né? Que a bola bateu no meio do peito, né? Isso, do Emerson. Ele dá a mão, e eu lembro da gente cantando na final, não é mole não, roubou a Portuguesa pra ser vice-campeão. Aí. Que aí deu São Paulo e Corinthians na final. Mas assim, não é garantido. Se a gente tivesse como trazer alguém da Premier League, que talvez seja o melhor nível de arbitragem hoje, para dar uma padronizada na arbitragem do Brasil, pode ser que no médio prazo, resulte algum resultado. Mas aí vai ter aquela coisa de, não, a gente é pentacampeão do mundo, a gente não tem que aprender com os outros, é a gente que ensina. Então tá bom, então fica assim, nessa bosta aí. E aí, assim, tem que ter, eu não gostaria da Premier League, porque, querendo ou não querendo, óbvio, não gostaria da Premier League, seria muito bom. Mas é um outro tipo de jogo. Seria interessante exemplo. Sim, claro, mas padronizado o que é feito na Libertadores. Sim. E, cara, profissionalização.
não quer dizer que vai mudar da água pro vinho, mas quer dizer que você pode cobrar. Sim. Se você coloca um salário base de um árbitro Série A de 20 mil reais, mais um cachê por jogo menor, pô, o cara tá ganhando 20 conto, já é certeza que ele vai ganhar isso. Mas por quê? Porque você tem que cobrar, você vai cobrar. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que se reciclar. E outra, há uma tendência no Brasil dos árbitros quererem serem os protagonistas do jogo. Isso. Você viu o diálogo do Ramon Abate-Abel com algum jogador do Palmeiras falando sobre o Luciano? Pô. Isso é antiético. Isso em qualquer empresa é pra demissão na hora. Você tá pitando um jogo, você é uma figura neutra do jogo, e aí vocês estão jogando... Deveria ser. O Chacon vem falar comigo, e aí eu falo pro... Ô, Senna, você viu o Chacon, que babaca que ele é? Ele fica reclamando o jogo inteiro. Você acha que isso é coisa que se faça, velho? Era um babaca. Não, eu concordo. Não, eu chama concordo. de dizer. Não, é mesmo. Porque foi isso que ele quis dizer, cara, do Luciano. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Não pode, mano. Porque assim... E é normal, isso é normalizado no futebol brasileiro. Não, cara. e outra, foi o que o Gabriel falou hoje no Bom Dia, né? Beleza, Ramon Abate-Abel. Pô, que ele fala assim, né, no final... olha como é complicado apitar jogo no Brasil. Vai ser advogado. Se não se formou em advocacia, vai lá exercer sua função. Mano. Né? Então sai do CLT, futebol. Né? Vira CLT, vai bater ponto no escritório, que que é tão digno quanto. Ninguém tá zoando aqui a profissão, não. Mas sai do futebol. Se o futebol é tão sofrido, vai embora. Né? Aliás, não vai fazer falta alguma. E aliás, o São Paulo protocolou agora um pedido, né? Que vamos ver se vai dar certo. Se vai resultar em alguma coisa, de veto ao Ramon Abate-Abel e toda a comissão de arbitragem jogos do São Paulo. Pra não apitar nunca mais jogos do São Paulo. Mas aí, eu acho bom. Só que assim, você vai ter que começar a vetar vários, né? Porque depois você não vai ter mais Vai abrir árbitro, uma né? jurisprudência aí, como os advogados gostam de falar, né? Não, é complicado. Agora a gente vai fazer o seguinte, tem aqui uma outra opinião do Democrata, mais R$5, obrigado aí. Ele manda aqui, ó. Concordo, respeitadas as proporções, juiz de direito não pode exercer outra função. E alguns ainda fazem merda. Mas seria melhor a profissionalização. Sem dúvida, sem dúvida. Que é isso que o Chacon... Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo. Atualização sobre o interesse do Vasco na contratação do Luciano. A gente soltou um vídeo no sábado, trazendo mais detalhes da apuração que a gente teve do São Paulo e que teve a apuração também que a gente conseguiu com o pessoal do Luciano. E nas duas informações que a gente obteve, primeiro, não partiu do staff do Luciano esse oferecimento ao Vasco, né? E me confirmaram mais uma vez que, da gente aqui não pintou absolutamente nada. Então não foi da parte do staff do Luciano. Então não é uma forçação de barra para o Luciano sair. Esse é um ponto importante. E o outro ponto é que o São Paulo não tem o interesse de negociar o atleta com qualquer outro clube do futebol brasileiro e também quer uma boa compensação financeira. E aí depois desse vídeo, a gente já conversa ali com alguns colegas vascaínos e tudo, a gente tem uma entrada mediana ali no Vasco, para falar a verdade, jornalista, a gente sempre tenta manter uma boa rede de contatos. E aí a gente consegue um pouquinho da versão do Vasco, de algumas pessoas, e a gente vai tentar entender algumas questões, tá? Primeiro ponto, uma pessoa com que eu conversei do Vasco ficou meio em cima do muro, e a gente sabe, quando a gente tá no ramo do jornalismo, quando a pessoa não descarta, porque alguma coisa tem. Então ficou muito ali em cima do muro, não, é um baita jogador, mas a gente tá focado no restante da temporada, depois ali tem a Copa do Brasil, então a gente tá realmente focado aqui nos nossos objetivos, ainda é cedo para pensar em janela de transferências. Se não tivesse absolutamente nada, a pessoa poderia falar, não, Alex, não tem nada a ver, daqui não partiu nada e tudo mais. Aí já uma outra pessoa com quem eu conversei trouxe um ponto importante. O Diniz, ele adora o Luciano. O Diniz, e teria partido sim do Diniz. O Diniz já estaria iniciando ali o projeto do Vasco para a próxima temporada. A expectativa do Vasco é de estar na próxima edição da Copa Libertadores da América, seja via Brasileirão ou seja via a Copa do Brasil. É um objetivo do Vasco e já estaria ali fazendo o planejamento para a próxima temporada. O Vasco também, nas partes de administração, está cogitando aí se tornar SAF. Parece que as coisas financeiramente podem melhorar para o ano que vem. Então, o Vasco já estaria fazendo esse planejamento. E eu soube que o Diniz, ele tá louco para trabalhar com o Luciano de novo. Desde que ele saiu ali, e aí a gente conversa também com algumas outras pessoas, desde que ele saiu do São Paulo e tudo, ele gostaria muito de trabalhar de novo com o Luciano. Ele chegou a certo momento pedir a contratação no Fluminense,
pediu a contratação no Cruzeiro e agora vai pedir, já pediu ali uma análise da contratação do Luciano. Então é desejo muito grande do Diniz em relação ao Vasco. Só que o Vasco, mesmo melhorando a sua situação financeira, o Vasco não vai pagar uma compensação para o São Paulo. O Vasco não vai fazer uma proposta oficial para o São Paulo. O que está na ideia do Vasco? Vamos esperar o término da temporada, vamos ver se o São Paulo se classifica ou não para a Libertadores, vamos esperar um pouquinho a poeira baixar, que aí a gente tenta uma possibilidade de um acordo com o atleta e aí o São Paulo podendo liberar o jogador sem qualquer custo. Entrando ali em um acordo com o Luciano, ó, eu não te pago nada, só que aí o valor que o Luciano receberia do São Paulo pelo contrato na próxima temporada, que o contrato do Luciano é até dezembro de 26, o Vasco assumiria, ó, você vai lá, rescinde seu contrato, a gente não paga uma compensação para o São Paulo, mas aí esse valor do contrato a gente dilui aqui como luva, como alguma coisa aqui, a gente assume esse contrato, você não sairia no prejuízo e o São Paulo também teria ali um jogador que tem um alto custo, não é tão alto quanto muita gente acha, e aí seria mais ou menos esse modelo que o Vasco adotaria. E aí eu levei, né, essa possibilidade para o São Paulo, ó, tal. E aí, o que vocês acham disso? Se for, Alex, até o momento não tem absolutamente nada e não temos nenhum interesse em liberar o Luciano, pelo menos neste momento. Então a gente está trabalhando e trazendo todas as versões de agora, tá? E aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, é o que a gente espera. Eu, de verdade, acho muito difícil que isso aconteça e também não me parece muito bom não, tá? Acho que o Luciano teria que sair só para ganhar dinheiro lá fora, para ganhar uma grana. Para outro clube brasileiro, eu acho que você poderia sim reforçar um rival direto aqui no futebol brasileiro. Mas o que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bora fechar o vídeo de hoje? O zagueiro Igão é um dos destaques do São Paulo no Sub-20. Ele tem atraído o interesse de equipes de fora. O Igão, né, nessa última semana, ele não esteve na classificação do São Paulo no Paulistão Sub-20 contra a Ferroviária, porque ele estava cumprindo suspensão. Aí o São Paulo optou por levá-lo para a Copa Atlântico, que é um Sub-19, para ele ter ali uma rodagem, para ele ter realmente ali uma minutagem nessa semana, né? Para ele não ficar com um longo tempo de inatividade. Ele inclusive jogou, foi capitão na equipe que enfrentou o Brasiliense. Foi mais uma vez um dos destaques. Essa competição, essa Copa Atlântico, ela tem alguns olheiros importantes ali do futebol, né, geral. Então ele está sendo observado, não é só de agora. O Igão é um zagueiro que tem ali uma certa rodagem de categorias de base na seleção brasileira. Ele está desde moleque ali dentro do São Paulo, ele gosta muito do clube. Em um primeiro momento, óbvio, ele gostaria de ficar, ele é muito grato ao clube, a sua família também é muito grata ao clube. A expectativa no mundo ideal é ele renovar o contrato, ter oportunidades, crescer, conquistar títulos e aí sim, quem sabe, buscar um lugar na Europa. E a gente espera que esse projeto aconteça, né? A gente sempre gosta quando um jogador da base que ama o clube consegue se desenvolver, conquistar títulos e aí depois, quem sabe, pode sair. O Brighton, inclusive o Brighton da Inglaterra, é um clube que monitora a situação do Igão há um bom tempo já, tá? Chegou a fazer algumas sondagens e tudo, tá de olho nessa situação do Igão. São Paulo tem que ter a atenção porque o contrato dele vence no ano que vem, então São Paulo já precisa aí acelerar esse processo de renovação. Tá quase que encaminhado, mas a gente sabe ali que, né, sem assinatura no papel, de fato, a gente não tem essa tranquilidade. Mas o Igão é um zagueiro jovem, promissor, chegou, né, a ficar no banco de reservas em algumas partidas já com o técnico Hernan Crespo. E aí, quem sabe, né, num futuro não muito distante, visando aí 2026, depois da Copinha, provavelmente ele deve ser um dos relacionados para a Copinha do ano que vem. Daí depois, com o trabalho do Adalão Barcelos, quem sabe conquista aí o seu bicampeonato da Copinha e depois com destaque ele possa ter mais minutagem dentro do São Paulo no profissional. O que você acha do Igão? Você gosta dele? Deixa aqui nos comentários.